Obrigada, Sr. Presidente. Hoje é o Dia Mundial contra o Tráfico de Seres Humanos, que nos deve merecer a maior atenção e exigir que se vá mais longe do que as meras palavras de circunstância perante a tragédia que atinge atualmente e anualmente centenas de milhares de pessoas, só aqui na União Europeia, vítimas da escravatura moderna, provocada pela fome e pela pobreza extrema, que atinge mais de 1.000 milhões de pessoas a nível mundial. Este é o lado mais negro da exploração capitalista e das sequelas do colonialismo e do neocolonialismo, onde várias potências europeias têm grandes responsabilidades. Por isso, há simbolismo e uma estreita ligação entre a comemoração ontem do Dia Mundial contra a Miséria e hoje do Dia Europeu contra o Tráfico de Seres Humanos. Lutar contra a pobreza e contra o exige medidas globais que passam por uma ruptura com as políticas neoliberais, uma aposta decisiva na dimensão social das políticas macroeconómicas para garantir uma política de desenvolvimento e progresso social, como exigem os cidadãos, os trabalhadores, nas manifestações a que temos assistido nesta Europa. Muito obrigada, Sra. Presidente. A pobreza e a exclusão social são violações da dignidade humana e dos direitos humanos fundamentais. Mas em pleno ano europeu de luta contra a pobreza, corremos o risco de obter o triste recorde das pessoas em situação de pobreza. É um escandaloso retrocesso nesta Europa rica, onde os lucros do setor financeiro e de grupos económicos continuam a aumentar e a refugiar-se nos paraísos fiscais. Por isso, cresce a onda de indignação de milhões de trabalhadores, mulheres e jovens, vítimas de cortes de salários e trabalho precário e mal pago, desempregados e pensionistas com reformas de miséria. Se no final de 2008 o Eurostat dizia que mesmo depois das transferências sociais cerca de 85 milhões de pessoas estavam em risco de pobreza, a situação será bem pior com o aprofundamento das políticas neoliberais comunitárias e as medidas ditas de austeridade que estão a ser tomadas em alguns Estados-membros, implicando cortes salariais e de serviços públicos de saúde, educação e outros, redução de apoios sociais e aumento de impostos sobre bens essenciais, incluindo bens alimentares, como agora também em Portugal, depois da Grécia, Irlanda e outros. Não é aceitável que a Comissão Europeia e o Conselho continuem a pressionar Estados-membros por causa dos critérios irracionais do Pacto de Estabilidade, olhando apenas as questões financeiras, mas não a questão social, tendo dado todos os apoios públicos para os bancos e o sistema financeiro, esquecendo as pessoas. E pior ainda, obrigando agora trabalhadores e populações carenciadas a pagar urgentemente as ajudas públicas que os governos deram aos bancos, com o beneplácito dos responsáveis da União Europeia e os aplausos dos grupos financeiros. Por isso, é preciso mudar de políticas para fazer face à pobreza e à exclusão social, como exigem milhões de manifestantes nas lutas por essa Europa fora, incluindo aqui, em Estrasburgo. Os objetivos e os princípios orientadores do Ano Europeu de Luta contra a Pobreza não podem ser palavras que o vento levou. Não pode ser esquecido o compromisso da União Europeia na concretização dos Objetivos do Desenvolvimento do Milénio da ONU. As políticas devem reconhecer os direitos e a partilha da responsabilidade, promover a coesão e a participação das pessoas em risco ou situação de pobreza, tomar medidas concretas e executá-las, visando a efetiva prevenção da pobreza e a sua erradicação, integrando as pessoas sem abrigo e os imigrantes, não esquecendo as pessoas com deficiência, não pondo em causa o futuro de jovens e crianças. Infelizmente, a Estratégia Europa 2020 limita-se a apontar a saída da pobreza de 20 milhões de pessoas até 2020, o que é um recuo perante os objetivos iniciais da chamada Estratégia de Lisboa. A natureza pluridimensional da pobreza e da exclusão social exige que haja uma dimensão social das políticas macroeconómicas como parte integrante da estratégia para sair da crise, o que implica uma modificação das prioridades e das políticas, nomeadamente monetárias, incluindo o Pacto de Estabilidade, as políticas orçamentais e fiscais, das políticas de concorrência e do mercado interno. É preciso dar prioridade à coesão económica e social e à defesa dos direitos humanos, o que implica, no mínimo, um equilíbrio entre as políticas económicas, o emprego, as políticas sociais e ambientais e uma justa redistribuição da riqueza e dos rendimentos. É neste contexto que
que os sistemas de rendimento mínimo constituem um instrumento eficaz para garantir a segurança das pessoas e diminuir as consequências da exclusão e do desemprego, para apoiar o acesso ao trabalho digno, combatendo a precariedade e os salários de miséria que fazem crescer a percentagem de trabalhadores pobres. Estes sistemas de rendimento mínimo têm um papel importante na redistribuição dos rendimentos e garantem a solidariedade e a justiça social, particularmente em tempo de crise, por funcionarem como estabilizadores sociais e desempenharem uma ação anticíclica, fornecendo recursos suplementares que reforçam a procura e o consumo no mercado interno, combatendo a recessão. Por isso, o sistema de rendimento mínimo, baseados em pelo menos 60% do rendimento mediano de cada país, devem fazer parte integrante de uma estratégia que visa a integração social, implicando tanto as políticas gerais como as medidas específicas para os grupos mais vulneráveis da sociedade, em termos de alojamento, de cuidados de saúde, de educação e de formação de serviços sociais, ajudando as pessoas a sair da pobreza e incitando a agir no sentido da inclusão social e do acesso ao mercado de trabalho, todas as que tiverem condições para o fazer, em condições de dignidade e não de escravatura moderna, como está a acontecer com o trabalho precário e mal pago, que afeta milhões de trabalhadores, sobretudo mulheres e jovens. Aqui fica o desafio à Comissão Europeia. Apresente uma iniciativa e um plano de ação sobre rendimentos mínimos, visando retirar da pobreza as crianças e jovens, os adultos e os idosos, colocando-se no caminho do progresso social. Muito obrigada, Sra. Presidente. As declarações da Alemanha e da França no chamado Acordo de Deauville, além de serem inadmissíveis e demonstrarem a verdadeira face de quem dita as ordens na defesa dos grupos económicos e financeiros, revelam também impaciência, arrogância e agressividade perante a resposta dos trabalhadores e das populações atingidas pelas suas políticas neoliberais e antissociais, do PEC ou da política de concorrência, seja na Grécia, na França, Espanha ou em Portugal, onde também já está prevista uma greve geral para 24 de novembro. É tempo dos responsáveis da União Europeia reconhecerem a falência destas políticas neoliberais que estão a aumentar o desemprego, as desigualdades sociais, a pobreza e a provocar recessão nos países de economias mais débeis, onde as imposições comunitárias podem provocar um autêntico desastre social. Lamentavelmente não é isso que está a acontecer. Caíram todas as promessas de acabar com os paraísos fiscais, taxar devidamente as transações financeiras, acabar com os produtos financeiros especulativos. Por isso, aqui fica o nosso protesto, dando voz aos muitos milhões de trabalhadores ameaçados de pobreza, aos desempregados, idosos com reformas de miséria, aos jovens sem emprego e crianças em risco de pobreza, a quem querem negar um futuro com dignidade. É tempo de uma ruptura com estas políticas para termos uma verdadeira Europa social, uma Europa de progresso e desenvolvimento. Muito obrigada, Sr. Presidente.